Bem-vindo a um lugar onde histórias bíblicas e histórias de fé ganham nova vida, com a delicadeza que seu coração merece. Aqui, relatos esquecidos, silenciados ou pouco contados encontram sua voz, e cada um deles é ilustrado para que você sinta, veja e se conecte profundamente. Eu sou o José, e hoje, depois de tantos anos, quero finalmente contar o que meus olhos viram e o que meu coração jamais conseguiu esquecer. A noite em que Jesus nasceu não foi apenas o nascimento de um menino. Foi a noite em que o céu tocou a terra e eu, um simples carpinteiro, vi o impossível acontecer bem diante de mim. Eu nunca me considerei digno. Nunca imaginei que Deus escolheria minhas mãos para segurar o filho dele. Mas naquela noite, tudo mudou. Eu era apenas um artesão, acostumado ao cheiro da madeira e ao som das minhas ferramentas. De repente, fui chamado para uma tarefa maior do que qualquer coisa que eu já tivesse construído. Eu tinha medo, sim, mas a fé de Maria, sua confiança serena em Deus, me deu a força que eu precisava. Aquela noite não foi sobre mim, foi sobre Ele. E é essa história que eu preciso partilhar. O caminho até Belém foi longo. Maria já sentia dores fortes, e cada passo parecia um peso no meu peito. Eu tentava sorrir para ela, tentava dizer que tudo ficaria bem, mas por dentro eu estava com medo. A cada contração, minha alma tremia. Eu olhava para o céu e sussurrava: Senhor, ajuda-nos. Não deixe nada acontecer ao teu menino, nem à mulher que eu amo. O vento estava frio. O silêncio das estradas só era interrompido pelo gemido distante dos animais. E no coração, uma mistura de ansiedade e esperança. Cada quilômetro era um teste de resistência, não só para o corpo, mas para a alma. Eu me sentia responsável por protegê-los, por encontrar um lugar seguro. A cada cidade que passávamos, meu coração se apertava, sabendo que nosso destino final se aproximava. E eu ainda não tinha um teto para oferecer. Quando chegamos à cidade, meu desespero cresceu. As casas estavam cheias, as hospedarias lotadas, as portas se fechavam uma após a outra. Por favor, minha esposa está prestes a dar à luz, eu dizia. Mas eles apenas balançavam a cabeça. Eu segurava Maria pela mão. Ela apertava meus dedos, tentando esconder a dor, mas eu via suas lágrimas silenciosas. A cidade de Belém, o lugar prometido, parecia um labirinto de indiferença. As ruas movimentadas, as pessoas preocupadas com suas próprias vidas. Ninguém parecia notar o milagre que estava prestes a acontecer. Foi quando um homem simples, movido pela compaixão, nos disse: Não tenho lugar, mas há um estábulo atrás da minha casa. Não é digno, mas é o que posso oferecer. Eu agradeci, mas meu coração doeu. O Filho de Deus, chegando ao mundo em um estábulo? Naquele momento, eu me senti falho, incapaz de prover o mínimo. Mas aceitei, porque era a nossa única opção. O cheiro de feno, os animais inquietos, o frio da noite entrando pelas frestas. Era tudo tão humilde, tão pequeno. Eu preparei um lugar com o que pude. Arrumei palha, cobri Maria com meu manto e tentei protegê-la do vento. As dores ficaram mais fortes. Eu segurava sua mão e repetia, com a voz trêmula: Eu estou aqui, não tenha medo. A respiração suave dos bois, o calor dos corpos dos animais. Era tudo que tínhamos contra o frio cortante daquela noite. Eu limpei o lugar o melhor que pude, transformando um coxo de animais em um berço improvisado. Era o máximo que minhas mãos podiam fazer. E então, em um momento que nunca vou esquecer, o céu ficou silencioso. A noite inteira parou. O ar pareceu brilhar, como se uma luz invisível cercasse aquele pequeno estábulo. E o menino nasceu. Jesus, meu Deus, Jesus nasceu. Eu o segurei com minhas próprias mãos. Tão pequeno, tão frágil, e ao mesmo tempo tão cheio de algo que eu não conseguia explicar. Maria chorava. Eu também. Eu era apenas um homem, mas naquela noite percebi que Deus não procura perfeitos. Ele procura disponíveis. Pouco tempo depois, ouvimos passos correndo lá fora. Eram pastores.
Homens simples, com os olhos brilhando de espanto. Eles diziam: "Vimos anjos no céu. Anjos nos disseram que o Salvador nasceu aqui." E então se ajoelharam diante do nosso menino. Ajoelharam-se diante de um recém-nascido envolto em panos. A humildade daquele lugar contrastava com a majestade da notícia que eles traziam. Homens rudes do campo foram os primeiros a receberem o anúncio divino. Eu olhava para Jesus e percebia que ele era mais do que nosso filho. Ele era a esperança que o mundo esperava, unindo céus e terra naquele simples estábulo. Enquanto todos dormiam, eu fiquei acordado segurando Jesus no colo. Passei o dedo no seu rostinho e perguntei em voz baixa: "Como posso cuidar de alguém tão grande? Como posso ensinar o Criador a caminhar?" E então senti paz. Uma paz profunda que acalmou meu coração assustado. Não era sobre o que eu podia fazer. Era sobre ser presente, obediente, dedicado. Era sobre amar aquele que veio amar o mundo. Minha tarefa não era entender os planos divinos, mas apenas cumprir meu papel com fidelidade e amor. Ser pai, proteger, prover. Era simples e, ao mesmo tempo, a maior responsabilidade do universo. Quando amanheceu, o sol entrou pelo estábulo como um abraço quente. E naquele brilho suave, percebi que nada seria como antes. Eu, José, o carpinteiro, me tornei testemunha da maior história já vivida. Eu segurei o Filho de Deus em meus braços. Eu o vi abrir os olhos pela primeira vez. Eu o vi respirar o ar do nosso mundo, como um de nós. A luz do dia revelou a simplicidade da cena, mas também a profundidade do milagre. Aquele bebê, dormindo tranquilamente, era a promessa de Deus feita carne. E hoje, quando penso naquela noite, meu coração ainda queima, porque naquele pequeno estábulo, Deus se aproximou da humanidade, e eu, um simples homem, fui escolhido para chamá-lo de filho. Que esta lembrança nos recorde sempre da humildade e do amor infinito de Deus. Obrigado por me ouvirem.